Peço ao tempo que passe depressa e leve embora a irritação de quem não tem nem 1 metro e se acha dona da razão. Mas que eu esteja atenta para não perder as perguntas que ela insiste em me fazer. Que eu mantenha o foco na menina que fala errante, que me ensina sobre a vida, como se eu fosse a principiante. Peço ao tempo que passe depressa e leve embora esse peso que é educar. Liberte-me do fazer de conta que sei, quando me afogo no medo de errar. Mas que eu esteja atenta para não perder quando tudo for colocado à prova e eu tiver minha resposta. Que minha atenção esteja na garota crescida, de quem sou mãe, mas também gosto de ser amiga. Peço ao tempo que passe depressa e traga de volta a mulher que há pouco saiu pela porta, mas que eu esteja atenta quando a espera der trégua, que mesmo sem muito caber no meu colo, ela venha se acolher. E mesmo se não for para ficar, que em mim ela decida se apoiar. Peço ao tempo que façamos um trato. Passe depressa, mas não roube minha atenção. Só assim eu lhe dou passagem, sem te segurar pela mão. Eu sou a Paola Guaraná e esse é o Mãe Tá Off, um podcast para você ver ou ouvir quando e onde seus filhos deixarem. E esse texto é da nossa convidada, quem escreveu foi ela, mas poderia muito bem ter sido eu, assim como provavelmente poderia ter sido você também. A nossa convidada é advogada por formação, mas é escritora e mãe da Flora de 6 anos e do Nino de 1,5. E hoje a gente vai conversar sobre tanto assunto, porque assim, ela escreve tanto, mas ela escreve tão lindamente e ela traz tanto assuntos da maternidade que eu não sei sobre qual deles a gente vai falar. Então assim, a gente vai fazer o programa e depois a gente vai entender qual foi o mais abordado para criar um título para esse programa, um tema. Entendeu? Para a temática do programa vai vir depois, pra gente saber sobre o que a gente mais falou aqui. Luciana Godoy, muito bem-vinda. Obrigada. Eu acompanho você, assim, há bastante tempo. E mesmo, tá? Eu tô falando aqui, mas não é só porque você está aqui. Os seus textos são lindos. Eu adoro, assim, essa escrita real, pura, que parece que a gente tá na situação, né? Sim, quando você conta a situação, assim, parece que a gente tá lá. Então, assim, que delícia conversar sobre maternidade com você. Eu também adoro te ler. Obrigada, que delícia estar aqui conversando sobre isso com você. Pra eu entender, como é que a maternidade chegou na sua vida? Em que momento? Bom, quando eu pensei o que eu queria, assim, trilhar lá atrás, assim. Então, eu sempre fui aquela, eu quero ser mãe. Mas eu tava até pensando sobre isso hoje cedo. Não porque eu quisesse ser mãe. Eu não ficava ali pensando, bebê, tananã. Eu sempre fui aquela pessoa que queria resolver minha vida. Sabe? Quero casar logo, quero ter filho logo, quero ter minha carreira logo. Lá atrás, quando eu era adolescente, eu já pensava, quero trilhar esse caminho aqui e resolver minha vida logo. Então, eu sempre fui muito prática, assim, sabe? Então, a maternidade já veio assim, na hora que eu comecei a conhecer meu marido, comecei a namorar mais sério, eu já sabia. Eu falava, olha, a gente vai casar e antes dos 30, ou com no máximo 30, eu quero engravidar. Porque eu já queria resolver minha vida. Agora, sim, essa maternidade idealizada, né? Sim. Como é que era? Você tinha bastante expectativa em relação à maternidade ou você tinha mais expectativa em relação a isso? Quero ter filhos, mas não imaginava tão detalhadamente como seria aquilo dali pra frente. Não imaginava e eu idealizava, assim, uma coisa muito prática. Pra mim era muito simples, sabe? Era muito simples. Igual o título do seu livro, sabe? Eu era realmente uma mãe perfeita. Eu lembro que eu tenho 2 irmãos, né? Um irmão e uma irmã mais velhos, e eles tiveram filhos antes de mim. Então, eu lembro de vê-los sendo pai e mãe e de pensar, meu Deus, mas é tão simples. É tão simples essa criança parar de fazer birra. É tão simples esse menino dormir na própria cama. Comigo vai ser muito fácil. E eu lembro que eu conversava com meu marido sobre isso. A gente ia nas viagens de família e só nós dois ali, sem filhos. E eu falava, nossa, você viu a birra? Com a gente não vai ser assim. Então, eu era realmente uma
espectadora ali, perfeita, assim, sabe? Da maternidade das outras pessoas. E eu não imaginava, não pensava ali, ai, vai ser difícil, eu não vou ter tempo, o que eu vou fazer com a minha carreira? Nada, assim, eu idealizava, eu vou ser mãe. Precisa chegar esse degrau na minha vida, como chegou o casamento, como chegou a faculdade, precisa chegar mais esse degrau, e depois dali a gente vai trilhar os outros degraus. Sim, fazia parte do script ali. Exatamente, fazia parte da minha linha do tempo. Você sabe que você falando isso, gente, é a minha cunhada e meu irmão. A minha cunhada não queria ter filho. Eu tenho mais uma irmã e um irmão. A minha cunhada não queria ter filho. E era assim, a gente viajava, eu já com filho, a minha irmã com filho, eles não. Nossa, meu irmão e minha cunhada eram só assim, gente, mas... Paola, não deixa ele fazer isso. Ai, Natália, olha o que ele tá fazendo. Ai, a gente só se olhava e falava... Chega. Calma. Hoje eles têm 2, e cada vez que os 2 fazem alguma coisa, eu e minha irmã, a gente só olha e fala, gente, que gratificante, né? Que gratificante ver eles passando por isso, Bem. né? E eles estão com hoje um pequenininho, então a gente fala, que coisa boa, chegou pra vocês, né? Exatamente. Você é de Minas. Eu sou mineira, de São Lourenço. E você veio pra São Paulo na época da faculdade. Sim, eu E estudei. você já sabia que aqui você ficaria? Não, nossa, eu não queria São Paulo de jeito nenhum. Quando eu fui prestar a faculdade, o vestibular, minha família é paulistana, né? Eu sou a única filha nascida em São Lourenço. Meus pais são daqui, eles foram para São Lourenço, a minha irmã tinha 15 dias. E aí eu nasci lá, 3 anos depois. E eu sou muito bichinho do mato, assim, então eu não queria vir para cá, mas a minha irmã já tinha feito faculdade aqui, o meu irmão já tinha morado aqui porque meus avós moravam aqui. E aí minha mãe queria muito que eu viesse para cá para eu morar com a minha avó. E eu acho que a vida, assim, ela coloca a gente no lugar certo. Porque a única universidade que eu passei foi a PUC e foi onde eu conheci meu marido. Acho assim, eu não teria conhecido ele de outro jeito se não fosse eu estar naquela faculdade. E aí eu vim pra cá pra estudar na PUC, só que eu gostaria de ter feito o Unesp. Eu lembro que eu falei, cara, eu quero Unesp, porque direito na Unesp é em São Carlos. Eu quero uma cidade pequena, só passei na PUC. Prestei o FMG, prestei o Unesp, só passei na PUC, não passei mais nenhuma outra. E aí lá eu conheci o Caio no 2º ano da faculdade. E aí quando você conheceu o Caio, vocês começaram a namorar, virou um namoro sério, e aí você já cogitava formar a família em São Paulo? Assim, aí eu já tinha decidido, na minha cabeça eu já ficaria em São Paulo. Ok, já tinha aceitado isso. E aí comecei a namorar sério, na minha cabeça, vamos casar, vamos ter filhos. Tipo assim, eu já tinha, não era mais namorinho, sabe? E a gente começou a namorar no 2º ano da faculdade, foi cedo, né? Eu tinha 20 anos. E namorei 6 anos antes de casar, porque a gente começou a namorar muito cedo. Então, a gente casou com 26, e aí falamos, vamos viver em São Paulo, vamos fazer a nossa vida aqui. Ele não queria casar no começo, eu tive que convencê-lo arduamente. Como foi esse processo? Qual Foi foi a receita? Então, foi muito engraçado. Ele filho único, né? Morava com os pais, tinha uma vida muito, muito fácil, assim, né? Mãe e pai fazendo tudo pra ele. E eu já morava com a minha avó, só eu e a minha avó, lá no Jaçanã. Vinha pra Perdizes todo dia fazer faculdade. Ou seja, já levava uma vida um pouco mais difícil e eu queria ter a minha casa, tal. E aí eu falava pra ele, eu falava assim, olha, quando eu terminar a pós-graduação, a gente vai casar. Então, eu fiz 5 anos de faculdade, 2 anos de pós-graduação. Falei, na hora que eu terminar a pós, a gente vai casar, porque esse é o próximo degrau da minha vida, é o casamento depois da pós-graduação. É isso que tem que vir. Excel. É isso que manda a minha planilha. A planilha da minha vida é essa. E aí, ele não queria, ele é economista. Então, assim, ele pensava, não, vamos dividir conta, não, conta conjunta, não quero. Pra que a gente vai casar se a nossa vida tá tão boa desse jeito? E aí, chegou uma hora que eu falei pra ele, a gente vai... E vai ter uma festa de noivado, que vai ser lá em São Lourenço, e você vai pedir a minha mão pro meu pai. E assim, eu lembro que uma semana antes do noivado, a gente teve uma briga, porque ficou muito claro que ele não estava muito feliz de fazer aquela festa de noivado, de ter que me pedir em casamento na frente das pessoas. Mas assim, ele não fugiu, ele realmente me pediu em casamento, todo mundo chorou, porque foi super bonito. E aí a gente casou. E foi. Gente, então você roteirizou a sua e a dele. Exatamente. E deu certo. Deu super certo. E quando entrou Guararema na história? Porque hoje vocês moram no interior, que você conseguiu... Sim. Luciana, eu tô chocada, porque você... porque assim, eu planilhei toda a minha vida também, tá? Mas assim, na primeira coluna já deu tudo bagunçado. Na primeira coluna já tem uma baita invertida e falei, não, meu anjo. Mas eu vou te falar
que nesse caminho, assim, até a gente mudar para Guararema, até a gente ter filhos, né? A gente ficou casado, a gente casou em 2013. Então, eu me lembro muito de ficar muito perdida em termos de carreira nessa fase. Eu via ele muito feliz com a carreira dele, de trabalhar. Ele sempre trabalhou, ele é economista, mas ele sempre trabalhou com internet, agência, mídia, essas coisas, e muito satisfeito e tal. E eu, apesar de gostar muito do direito, eu não tinha vontade de avançar no direito. Então, eu não pensava assim, agora eu vou fazer um mestrado, agora eu vou fazer um doutorado, agora eu vou estudar isso, agora eu vou estudar aquilo. Eu já estava satisfeita. Eu estava realmente esperando o próximo degrau. E ele não tinha a ver com o direito. Era mais pessoal. E eu não sabia o quê. Assim, eu não era ainda a maternidade, Tá. mas eu também não sabia o que era. E eu lembro que eu falava assim pra ele, nossa, eu quero mais, mas eu não sei o quê. Ele falou, você tem que ter um hobby. E eu falava, cara, mas eu não tenho hobby. Meu hobby é assistir série na televisão. Meu hobby é decidir para onde a gente vai viajar nas férias. Eu adorava, vamos viajar. Então, eu tenho que ter uma agência de viagens? Não, não é isso. E aí, a gente teve brigas por causa disso. E nessa hora, nessas crises, assim, existenciais que eu tive, começou a vir a insatisfação com a cidade de São Paulo. Chegava final de semana, eu queria ver minha avó. Minha avó mora lá na Zona Norte. A gente levava, tipo, 1 hora e meia para cruzar a cidade. E eu ia ficando muito irritada. Eu lembro que eu me sentia muito insegura, assim. Eu ia no shopping, no cinema. Quando eu saía do shopping, eu lembro de sentir uma sensação de angústia, assim, de medo, sabe? Da violência, enfim, não gostava. E aí começou a ficar muito claro. Inclusive, o nosso casamento começou a ficar balançado, porque eu claramente não estava feliz morando aqui e sem saber exatamente o que eu queria, sem conseguir encontrar o que eu queria. E ele também não gostava de São Paulo. Ele sabia disso. Só que, assim, ir para São Lourenço, que é onde moram os meus pais e tal, também não era uma possibilidade por ser longe de São Paulo. São Lourenço está a 4 horas de São Paulo. E aí, numa dessas, eu estou insatisfeita, ele resolveu fazer uma surpresa, dessas de namoradinho, assim, eu vou fazer uma surpresa para ela, ela não tá muito satisfeita com a vida, então eu vou comprar uma viagem e não vou falar para ela o destino. E aí, a gente entrou no carro, era um feriado de 9 de julho. A gente entrou no carro e aí a gente ia indo pela Dutra, eu ia vendo as placas e eu falava, e a gente vai para Ubatuba? Não. A gente vai para Caraguá? Não. A gente vai para Paraty? Não. E aí, plaquinha de Guararema, ele entrou. Eu falei, nossa, mas Guararema? Nunca nem ouvi falar, né? E aí eu lembro que a gente parou num restaurante que até hoje a gente adora, que é uma casinha, assim, bem de barro, assim, super antiga. E a gente comeu uma comida maravilhosa e tomamos um chá de hortelã no final e tomamos uma cerveja artesanal e foi uma delícia. E depois a gente passeou pela cidade e a gente falou, nossa, que cidade bonita. Guararema realmente é uma cidade muito bonita, muito limpa, né? Tem o Rio Paraíba do Sul ali, a natureza, tal. E aí eu peguei e falei para ele, eu falei, cara, a gente tá muito perto de São Paulo, vamos vir morar aqui. E aí, voltando para São Paulo, a gente começou a conversar com os nossos chefes, né? Porque eu trabalhava no escritório, que é o mesmo que eu trabalho até hoje. Falou, olha, se acontecer, vai ser possível? E aí, a gente viu que era possível. E aí, a gente foi. A gente não tinha, eu falava para ele, a gente não tem nada a perder. A gente não tem filho, a gente só tinha um cachorro. Alugamos uma casa, a gente não tinha imóvel aqui, a gente morava de aluguel. Sim. Aluguel aqui, aluguel lá. E devolvemos o apartamento e fomos. No começo, a gente ainda voltava 2 vezes por semana para trabalhar, toda terça e quinta. Então, a gente vinha de manhã, voltava no final da tarde, só para o pessoal do escritório ver a nossa cara. Aí veio a pandemia e a gente nunca mais veio. Eu nunca mais vim. Eu estava até falando aqui antes da gente começar que essa é a primeira vez, desde que começou a pandemia, que eu venho a São Paulo para fazer alguma coisa relacionada ao trabalho. Que não é trazer um filho, ir numa festa ou trazer um filho para vacinar, entendeu? E aí, lá estamos. E daí, chegou a maternidade em Guararema. Em Guararema. Aí... Gente, aí tá, você tava casada aí tentamos, com o teu marido. Aí você conseguiu levar o teu marido pro interior. Aí veio a maternidade, tava tudo dando muito certo. Tava tudo dando muito certo, muito certinho. Só que aí eu falei, bom, agora vamos engravidar. Fiz a minha viagem de 30 anos para a Europa, fomos para o leste europeu. Então, 30 anos eu estava na Hungria, em Budapeste, uma viagem maravilhosa, só nós dois. Praga, Cracóvia, meio mochilão, porque a gente é desses. Então, pegava ônibus de madrugada para ir de um lugar para o outro, dormia na rodoviária, hostel, aquela coisa.
E aí voltamos, eu com 30 anos falei, agora nós vamos começar a tentar engravidar. Fui na minha obstetra e ele também demorou um pouco para aceitar ter filho. Sabe, o Caio, ele não é muito paternal. Apesar de ser um super pai, ele não é aquela pessoa paternal, que você olha e fala assim, ele brinca, não, ele é mais na dele, entendeu? Lutador de jiu-jitsu, ele é mais na dele. E eu tive que convencê-lo um pouco também a ter filho. Mas no início do namoro tínhamos passado pra ele o script, ele já tinha aceitado. Ele já tinha assinado aceitado. o contrato. Ele viu que a advogada era boa de convencimento. Ele sabia que isso era inegociável. Que era inegociável. Em algum momento isso ia chegar. E eu falava isso pra ele. Eu falava assim, eu quero ter filho. Eu vou ter. Eu vou ser mãe. Eu preciso passar por esse degrau da minha vida. E aí começamos a tentar. E aí eu, como sou muito controladora, achei que ia ser do dia pra noite, né? Não demorou nada, mas na minha cabeça demorou uma eternidade. Eu demorei 3 meses pra ficar grávida. Pra mim, era demais, assim, demais. E eu me lembro muito, muito de um dia que a gente tava em casa, lá em Guararema, uma tarde dessas de sábado e de domingo, que a gente não tinha nada pra fazer. Você não sabe, você não lembra mais como não ter nada pra fazer. Eu não lembro, mas eu sei que eu senti que eu não tinha nada pra fazer, que tava nós dois assistindo Game of Thrones pela 15ª vez, falando, ai, não tem nada pra fazer, essa casa tá super arrumada, não tem barulho. E eu lembro de passar pela minha cabeça, a gente precisa de um filho pra preencher. Pra dar um trabalho. Pra preencher esse espaço, porque a gente tá entediado dessa vida, só nós dois. E aí, 3 meses, eu lembro que o primeiro mês, ai, não tô grávida. Segundo mês, ai, não tô grávida. Aí, terceiro mês, grávida. E vocês lá sozinhos, vai? A sua sogra tá aqui perto, em São Paulo, que não é tão longe, mas a sua família tá em Minas. Lá ainda. Aham. E isso não era uma questão pra você. Não. Você não precisava de ninguém. Não precisava de ninguém. Eu achava Você que era não precisava. autossuficiente. Totalmente, tenho tudo sob controle. E aí, até a gravidez foi assim. A minha gravidez, a primeira gravidez foi assim, não enjoei, foi tudo perfeito. Eu vinha para São Paulo 2 vezes por semana trabalhar, eu aproveitava e fazia... Você continuou vindo? Continuei Mesmo grávida, na continuei vindo. Eu fazia fisioterapia pélvica, porque eu queria parto normal, então eu vinha, fazia todos os meus ultrassons no Fleury, ali da Cincinato Braga. Tudo assim, bonitinho, sabe? Ai, não, vai nascer em tal hospital, no Santa Joana. E era tudo bem perfeitinho. O nascimento foi aqui. Foi aqui aí em nasceu São em São Paulo. Mas aí eu já começou a sair do meu controle na hora que eu entrei em trabalho de parto. Por quê? Porque no finalzinho da gestação, eu sou muito pequena. E aí, no finalzinho da gestação, a Flora começou a ter restrição de crescimento. Ela era muito pequenininha. E aí, eu tinha que fazer muitos... como é que é aquele que você põe aqui na barriga? Cardiotocos, Sim. sabe? Tinha que fazer muitos. E aí, eu lembro quando eu estava aqui em São Paulo trabalhando, num dos dias que eu tinha que vir, eu devia estar com o quê? Umas 34 semanas, mais ou menos. E aí, eu fiz o ultrassom lá no Fleury e fui pro escritório trabalhar. Tava me sentindo ótima. Quando toca meu telefone, era a minha obstetra me ligando. Eu falei, nossa, por que a minha obstetra... Que era de São Paulo ou de Guararema? Não, de Guararema. Um anjo. Também, um dos motivos que eu sei que a vida me levou pra Guararema foi pra conhecê-la. Atendi o telefone e falei, oi, ela, Lu, você tá bem? Aí eu falei, nossa, eu tô ótima. Por quê? Você acabou de fazer ultrassom, né? Eu falei, ela falou assim, então, a médica do laboratório me ligou. A médica não falou comigo, ela ligou pra minha obstetra pra falar que a minha bebê tava com restrição de crescimento. E aí a Marilis falou assim, então, eu acho que agora a gente podia diminuir o ritmo, né? Você tá sozinha, tem alguém pra te buscar, eu queria que você viesse pra cá, queria que você ficasse aqui perto de mim, queria que você ficasse de repouso. Gente, mas eu chorava. Sabe quando o chão abre, assim? Eu chorava, assim. Eu acho que foi a primeira sensação de, opa, falta de controle. Não tô no controle, não. Tem alguma coisa aqui que não sou eu que tô segurando. E aí eu chorava. Eu lembro que eu fui na sala da minha chefe. Meu Deus. E minha chefe ficou, calma, o que tá acontecendo? E aí eu expliquei e tal. E aí eu lembro que eu liguei pro Caio chorando. O Caio veio rápido, assim, me pegou. E a gente voltou. E aí eu não vim mais. Aí eu fiquei até entrar em trabalho de parto. Mas o plano era nascer lá ou o plano já era nascer aqui? Era nascer aqui. E ela? Viria junto? Viria junto, a sim. A obstetra faria o parto aqui? Faria. Mas qual que era a ideia? Quando eu tiver com 39 semanas, 38 para 39, a gente vai para casa dos meus sogros e vamos ficar lá
esperando a hora de nascer. Fique mais uma semana? Vamos ficar lá. Aí, quando eu tava para completar 37 semanas, de 36 para 37, tava em São Lourenço, tinha acabado de virar o ano, a data prevista de parto era 25 de janeiro, a gente estava no dia 8 pro dia 9, eu lembro de ligar pro jardineiro, tananã, fazer aquela coisa básica do dia a dia, e quando foi à noite, eu fui deitar na cama, senti aquela contração de treinamento, barriga endureceu, mas eu senti uma dor na lombar junto. Aí eu falei, assim eu nunca tinha sentido. Tudo bem. Passou um pouquinho, de novo. Eu falei, alguma coisa tá diferente. Nunca senti 2 vezes seguidas também. Exatamente. Aí, assim, olha como morar numa cidade pequena, né? Na hora eu mandei mensagem, ou liguei, não lembro se tínhamos WhatsApp naquela época, mas falei com a minha obstetra, aí isso era, sei lá, 8, 9 da noite. Ela falou, Lu, você consegue chegar no consultório? Eu falei, consigo, caminhando. O consultório dela, Guararema é muito pequena, a gente morava no centro, o consultório dela ficava 2 ruas atrás da minha casa. Saímos, eu, o Caio, eu de Havaianas, eu uso lente de contato, de óculos, porque eu já estava preparada para dormir, e o meu vestido mais velho que eu tinha no armário, que eu só vesti por cima. Ela abriu o consultório pra gente de noite, me examinou. Na hora que ela me examinou, ela falou assim, se você quer que a Flora nasça em São Paulo, é bom você ir agora. Aí eu falei, oi? Ela falou assim, Lu, você tá em trabalho de parto. E aí eu falei, meu Deus, mas ela não pode. E ela falou assim, ela tá pronta pra nascer. Eu falei, mas eu não sou nem 37. Ela falou, ela tá pronta pra nascer. Ela vai nascer até amanhã. E aí ela falou, vai. Aí ela falou, vai pra casa da tua sogra, toma um banho, você tá com um dedo de dilatação só. Toma um banho, tranquila. Mais tarde a gente se fala e conforme for, eu já vou também. Aí pegamos, nossa, aí juntei as coisas que tinha, não botei a lente. Vim de óculos, não troquei a roupa, pegamos a estrada. E como foi essa viagem de estrada? Eu me lembro de bolsa de água quente nas costas, deitei o banco do carro e as contrações, pra mim, na minha cabeça, estavam muito ritmadas. E aí eu falei pro Caio, quer saber? Não vai pra casa dos seus pais, vamos direto pro hospital. E aí a gente chegou no Santa Joana, aí eu já tava com 3 para 4 dedos, o médico do Santa Joana ligou pra minha obstetra, e a minha obstetra saiu lá de Guararema e veio, meia-noite ela chegou. E aí passamos a noite inteira tentando um parto normal, que não aconteceu. Porque, de novo, não estava no meu controle. E aí você vê, do final da gestação para essa hora, eu já tinha perdido 3 pontas do controle que eu estava segurando a vida inteira, né? Sim. É a maternidade. E você fala também, você tem bastante texto sobre esse amor imediato, né? Que não acontece. Então, que daí, não sei se pelo menos, talvez na sua expectativa também existiria. Existiria. E como é que foi, assim? A Flora nasceu e aí você falou, tá, opa. O parto foi ótimo, assim. A Flora nasceu, embora ela tenha nascido bem pequenininha, acho que ela nasceu pesando 2.300, assim, ali no limite para ir para UTI neonatal, assim, por causa de baixo peso. Mas ela veio direto pro meu peito, tanto é que a foto do nascimento dela, eu estou de óculos, porque eu não tava de lente e eu não podia ficar de óculos. Aí eu falei pro Caio, fica com meu óculos, porque na hora que ela nasceu eu quero ver. Sim, a minha filha, eu tenho 6 graus de miopia, gente, eu não tô enxergando nada. E aí, a minha foto, eu tô com meu óculos aqui, assim, uma vovó, com óculos na ponta do nariz, e ela aqui deitadinha. Naquele momento ali, tava tudo maravilhoso. Sabe? Emoção. Meus pais saíram de São Lourenço, na madrugada, pra estarem ali, e eles viram. Eu acho que eu comecei a bambear, falar assim, isso não tá sendo como eu achava que seria. Logo depois, quando eu cheguei no quarto, quando comecei a amamentar. Eu achei muito difícil amamentar. Ela era muito pequenininha e vê-la tão pequenininha me dava aflição, sabe? Eu falava, meu Deus, eu vou levar isso aí para casa. É muito pequenininha, ela vai parar de respirar, sabe? E eu fiquei ali, para mim, eu lembro das pessoas irem visitar naquela época pré-pandemia. Teve um dia que o pessoal do meu escritório foi me visitar, acho que tinha umas 15 pessoas dentro do quarto. Eu lembro de ficar, meu Deus, por que todo mundo não vai embora? Eu quero ficar sozinha, eu quero entender o que tá acontecendo comigo. E eu não conseguia dar mamar, ela chorava e ela dormia, e tinha que ficar acordando, e eu não conseguia. E no dia que eu tive alta, na hora que eu fui sair, a minha prima, que é a madrinha do meu caçula, já tinha o filho dela também ali, já devia ter uns 6 meses de nascido, ela foi me visitar, e eu lembro de olhar pra ela e falar, eu não quero ir embora.
E eu chorava, eu não quero ir embora, eu não quero ir embora, eu tô com medo de levá-la pra casa. E a gente voltou pra Guararema e eu fui segurando o queixinho Vocês dela. logo voltaram? Imediatamente. 80 quilômetros. E eu segurando o queixinho dela aqui, ó, no bebê conforto, porque eu achava que a cabeça dela tava muito caída. Eu fui o caminho inteiro segurando o queixo dela. Eu tive muito medo, sabe? De acontecer alguma coisa com ela. E aí, você chegou lá sozinha, você, seu marido, Meus pais ficaram. seus pais foram pra Guararema. Meu pai é médico. E o meu pai ele tem muito jeito. Teve 3 filhos, ele me ajudou a minha irmã, ajudou meu irmão com os filhos deles, enfim. Meu pai era a única pessoa que eu confiava pra dar banho na minha filha no começo, sabe? Eu não queria que o Caio tocasse. Eu Eles falava, ficaram na sua casa. eles ficaram na minha casa, meu pai cozinhando pra gente, minha mãe me ajudando com ela. Então, eles ficaram 10 dias com a gente. Mas, assim, eu fiquei um trapinho, assim, um fiapinho. Eu olho as fotos e eu tenho pena, assim, sabe? E eu até um dos meus textos, os primeiros que eu escrevi, assim, eu falo que eu lembro que eu cheguei e aí eu saí pra entregar a lembrancinha pra vizinha. Eu distribuí pros vizinhos, eu fui entregar a lembrancinha pra vizinha, a vizinha virou pra mim e falou assim, põe ela pra dormir de cabeça pra cima, barriguinha pra cima, tá? Porque senão ela pode afogar. E eu tinha aprendido que não, que era pra botar de lado. Não, mentira, ela falou, bota de lado. E eu tinha aprendido que era pra cima. Gente, eu cheguei em casa e eu chorei. Eu falei, e agora? Como é que eu ponho pro lado ou pra cima? Não tinha nem chat GPT pra gente perguntar pro Não chat tinha. GPT. Eu falava, meu Deus, em quem eu acredito? Em tudo que eu estudei ou nessa pessoa que acabou de falar pra mim. Então, assim, ali, assim, meu chão bambeou completamente. Eu falei, meu Deus, quem eu sou? O que é essa bebê? E acho que, sei lá, os 3 primeiros meses foram, não sei, foram assim, pisando em ovos e... E profissionalmente falando, você também tem um texto muito legal que é que você tem tudo no controle. Aí você fala, tá tudo no controle. Falei, pessoal, pode mandar relatório, pode mandar tudo. Daí, sei lá, daí ela chorou. Uhum. Tá, então talvez eu não tenha tanto controle assim, gente, dá uma segurada no relatório. E como é que ficou, assim, o profissional? Você até então seguiria o baile. Eu falava, com 1 mês eu tô voltando, gente. Eu trabalho há muito tempo no mesmo escritório e eu era, assim, a advogada principal ali dentro. Os meus chefes já são mais velhos, professores, e eu era a advogada principal. Eu falava, calma, gente, daqui 1 mês tá tudo certo, eu tô Inteira de volta. Tô inteira de volta. E aí, quando passou o primeiro mês da Flora, eu comecei a sentir um pouco melhor, assim, ela começou a dormir nos horários mais previstos, tananã, eu comecei a ensaiar, ai, agora eu vou fazer o almoço, tananana, e aí parece que virou uma chavinha, eu cheguei a mandar realmente essa mensagem no grupo do escritório, eu falei, gente, manda relatório que agora que fez 1 mês, eu vou começar a acompanhar os processos, pelo menos, né, toda semana eu vou começar a acompanhar processo. E aí eu me lembro de botar ela pra dormir numa soneca e ela acordar, sei lá, 5 minutos depois. E depois eu botar de novo e ela acordar 10 minutos depois. E eu passar um dia inteiro tentando fazer ela dormir, um dia inteiro tentando fazer ela dormir. Eu falei, gente, não tem nada sobre controle aqui. Eu não consigo acompanhar o processo. E eu lembro de eu mandar pro meu chefe e falar assim, eu sei que eu pedi os relatórios, mas eu acho que eu vou esperar a licença maternidade para eu voltar. Qualquer coisa, porque a rotina ainda tá um pouquinho confusa por aqui. Mas você se cobrava voltar rápido ou não? Eu me cobrava aquilo que eu esperava antes, que era Aquela performance. a performance, o da conta. Dou conta daqui, dou conta de Dou lá. conta de fazer o almoço, dou conta de sentar no... Porque eu fazia tudo. O Caio só trabalhava, eu fazia tudo. Eu dou conta a gente tinha diarista 1 vez por semana. Eu dou conta de fazer o almoço, eu dou conta de ir no Pilates, eu dou conta de dar mamar, eu dou conta... E eu não dava, porque eu não conseguia, ela não dormia durante o dia. Eu botava ela pra dormir, virava as minhas costas, ela acordava. Eu botava ela pra dormir, virava as costas, ela acordava de novo. E eu cheguei, aí eu cheguei a sentir que eu estava deprimindo. Porque eu acordava de manhã e começava a me dar crise de ansiedade. E eu falava, dia que viria? porque eu sabia que eu ia tentar fazer ela dormir o dia inteiro. Eu falava, eu não quero virar as costas e ouvir o choro dela na babá eletrônica. Eu tenho medo de escutar ela chorar na babá eletrônica. Então, era uma ansiedade, assim. Eu cheguei a fazer uma terapia de floral. Só resolveu, entre aspas, essa parte, quando eu virei pro Caio e falei assim, olha, eu tô abandonando todos os pratos. O único que eu não vou deixar cair é minha filha.
Então, eu vou deitar lá com ela. Ela vai dormir, eu vou ficar do lado dela. Até dar pelo menos 30 minutos que ela tá dormindo, que é o tempo mínimo que ela tem que dormir. E aí, eu comecei a fazer isso. Ela ia dormir, eu fechava tudo, assim, eu deitava do lado dela, eu nem respirava pra ela não acordar. E aí, eu me sentia mais calma, porque eu pensava, se ela acordar, eu tô aqui. Eu não vou ouvir o chorinho na babá eletrônica, sabe? E quando veio o final da licença maternidade, que a gente tinha que chamar uma babá, que eu ia ter uma babá pra ficar com ela, eu tinha medo da babá me julgar. Eu falava pro Caio, eu falei assim, a babá vai ver que ela acorda tão rápido, toda hora ela acorda, e a babá vai falar, gente, mas essa mãe não ensinou essa criança a dormir. E aí, na minha cabeça, a babá vai me julgar, sabe? Então, assim, esses primeiros meses foi descobrir que eu não tinha controle de nada. E você sentiu alguma frustração do tipo de não estar dando conta? Eu também, tá? Eu tinha esse lance dessa maternidade idealizada e perfeita. E também, quando meu primeiro filho nasceu, eu não tinha ajuda. Eu tinha ajuda em casa uma vez por semana. E daí, quando ele falou, vamos aumentar, eu falei, cara, não posso, porque assim, eu não tô trabalhando fora, eu tô vivendo pra isso. Então, assim, eu tenho minimamente dar conta da casa e do filho, né? Daí ele falou, não, vamos chamar. Eu falava, cara, eu não posso. Tipo, como assim? Eu vou ficar só cuidando da criança, sabe? Depois, como é que eu vou falar que eu tô cansada? Eu não posso. Então, assim, você se frustrou em algum momento quando você viu que abrir mão e falar, cara, eu vou ter que liberar os outros pratinhos porque eu não vou dar conta. Ou você se acolheu e falou, eu me frustrei muito no começo, assim, sabe? Um pouquinho ali no começo. Mas na hora que eu percebi que aquilo fazia sarar a ansiedade insuportável que eu tava sentindo, que era quase uma depressão pós-parto, e pode até ter sido ali uma depressão, eu senti alívio. Eu falava assim, se eu posso ficar só do lado da minha filha, eu posso começar a curtir e parar de ficar sofrendo. Porque eu só sofria, eu não tava aproveitando ela, sabe? Aqueles primeiros meses. Se eu posso ficar aqui do lado dela, só olhar pra ela e não olhar pra mais nada, eu me aliviei, assim. E aí que eu acho que, sabe, eu comecei a curtir. Então, ela devia ter, sei lá, de quase 6 meses quando isso aconteceu, sabe? E aí ficou melhor. Quando você compara com seu segundo filho, Nossa. você vê muita diferença? Em que sentido? No sentido... Porque, assim, eu acho que pra mim, a diferença vem. Eu tenho noção do que vai vir pela frente. Mas muita gente fala, né? O segundo é mais fácil. Pra mim, o segundo foi, eu acho que o mais difícil de todos. Então, assim, eu acho que ele facilita de um lado, mas talvez de um outro, porque ele traz uma novidade. Porque, assim, o primeiro filho é um primeiro filho. É novidade por inteiro. O segundo filho é uma novidade de um bebê numa casa que já tem uma criança. Então, assim, e até eu acho que eu falo que é o poliamor, né? Então, assim, eu tenho que aprender que eu amo mais de uma pessoa ali igualmente. Dividir a atenção. Exato. É o grande desafio. Então, como é que foi essa virada pro segundo filho? Você percebeu uma diferença do tipo, foi muito mais fácil ou não? A gravidez foi muito mais difícil. Tá. Por questões psicológicas. O medo que eu tive na primeira gestação, com a Flora, ali no puerpério, eu tive com o Nino na gravidez. A ansiedade, o medo, a quase depressão. Com ele foi na gravidez. Mas medo do quê? Na gravidez você tinha medo de ter alguma coisa durante a gravidez com o nenê mesmo, é isso? Tipo, de saúde? Comigo, principalmente. Ok. Porque eu, assim, não era nem com ele. Com ele eu sabia que ia ficar tudo bem. Eu tinha medo que acontecesse alguma coisa comigo. Sei lá, ter uma gravidez assim, agora você vai ter que ficar de repouso. E eu deixar de ser a mãe presente que eu sempre fui pra Flora. Desde que eu grudei com ela lá no puerpério, eu não desgrudei mais. Eu sempre fui muito grudada com ela. Sabe, aquela mãe que senta pra brincar, nada me distrai, eu preciso olhar pra minha filha. Quando eu tô falando com ela, eu só tô falando com ela. Quando eu tô brincando, eu só tô brincando com ela. E, de repente, na hora que eu engravidei dele, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Porque se esse neném me tira dela, ela vai me odiar. Você sentiu que era uma traição? Não senti que era uma traição com ela, assim. Mesmo porque ela pediu, ela queria... Ela ficou muito feliz. Durante a gravidez, ela nunca me acusou do tipo, você não está me dando atenção, nada. Mas na minha cabeça, eu tinha muito medo de não poder dar atenção pra ela na gravidez ali, sabe? Falar, cara, se eu tiver que ser internada, sabe essas gravidezes assim, você tem um descolamento, você tem que... Eu falei,
como é que a gente fica, nós duas? Eu tinha esse medo, sabe? Eu falei, e aí, no comecinho da gravidez, eu falei, eu vou conviver 40 semanas com esse medo. Na hora, eu corri pra terapia, fiz terapia a gravidez todinha, mas o puerpério dele, nossa, eu tava no céu. E foi planejado? Foi super planejado. Ele eu demorei 4 meses pra engravidar, mas ele foi bem planejadinho também. E eu fiquei no céu no puerpério dele. Sabe por quê? Não era nem porque eu sabia o que vinha dali pra frente. Era porque eu sabia que era muito bom o que vinha dali pra frente. Sabe? Eu sabia que era muito bom. Eu tava vendo a Flora grande, vejo ela grande, e falava, cara, foi tão bonito ver ela crescer. Agora eu vou ver mais um crescer. E aí eu fico olhando pra ela e falo, cara, como é que ele vai ser quando ele tiver tudo que a gente vai passar? Então eu sabia que era bonito, sabe? Então, assim, foi alívio do tipo, eu tô vivendo um sonho, né? E então por isso que foi bom. E também saber que eu podia ficar com ele em todas as sonecas. E eu fico até hoje. A única soneca que ele faz, eu faço do lado dele. E a Flora? A Flora, como ela já tá com 6 anos, ela vai pra escola. A hora da soneca do irmão é a hora que ela vê o desenho dela no tablet. E tá tudo bem, eu não me culpo. Nos primeiros dias, né, lá, que o bebê dorme várias vezes por dia, eu tinha tanto em mim esse negócio da ansiedade por causa do que eu passei com ela, que ele fazia todas as sonecas no sling. Porque eu não queria eu deixava ele fazer uma na cama, e eu ficava do lado e ela via tela. E todas as outras ele fazia no sling, porque eu queria estar com ela. E eu não queria deixar ele lá e eu não queria ligar a babá eletrônica, porque me dava gatilho a babá eletrônica, por causa do que eu tinha passado com ela. E eu botava ele no sling, ia pra brinquedoteca e ficava brincando de Barbie com ele no sling. Numa boa, sem culpa nenhuma, porque eu sabia que isso ia durar 1 mês, 2 meses, que ele ia crescer e aí já ia mudar e tava tudo certo, sabe? Nunca usei sling, sabia? Sling, não aquele de amarrar. Tá, nenhum deles. Esse eu Nem não canguru, nenhum desses. Eu não... Eu usei aquele de o que você só trança, sabe? Sabe. É um X. Usei bastante. Nunca soube. Pra não falar que eu nunca usei, eu usei uma vez quando a gente foi viajar, que eu tinha a terceira, Uhum. que era bebê, que daí eu falei, bom, vai me faltar a mão no aeroporto, eu preciso pendurar essa criança em algum lugar. Mas assim, só no aeroporto eu usei e depois nunca mais usei. Mas sabe o que você falando? É engraçado, porque eu queria muito o segundo filho, foi muito planejado, e quando eu engravidei, eu fui tomada por um negócio, assim, de traição impressionante. Eu falei, gente, o que essa criança vai pensar de eu estar tendo mais um filho, sabe? E meu filho, assim, eu nunca, graças a Deus, em casa, assim, com nenhum deles, eu nunca tive problema, assim, de ciúme, sabe? De, maltratar o irmão, de sacanear o irmão, né? É óbvio, eles brigam hoje, né? E a diferença de idade é pequena, né? É pequena, mas eu nunca tive, sabe? E todos eles sempre foram muito fofos, assim, quando tinha neném em casa e tal. Então, vinha de mim, sabe? Meu filho, o mais velho, nunca me deu motivo pra eu achar isso. E eu lembro, eu no hospital, com o segundo... eu só queria voltar pra casa, porque eu falava, gente, tem um mais velho, ele tá precisando de mim, e o que eu vou fazer com ele, sabe? Então, assim, o meu puerpério do segundo foi infinitamente o mais difícil. Sério? Eu passei com o Nino eu acho que eu senti tanto medo durante a gravidez, que na hora que acabou, e eu vi que tava tudo bem, eu senti um alívio, mas um alívio tão grande, que eu falei, gente, agora pode acontecer o que for. Eu tô bem, meu filho tá bem, a outra tá aqui, tá tudo certo. Eu me lembro, assim, da sensação da primeira noite em casa com ele, na hora que a Flora chamou e a gente trouxe ela pra nossa cama, de eu olhar, assim, no escuro, com ele aqui no colo, eu olhar pra ela e eu falar, acabou. Cheguei onde eu queria. Eu me lembro muito disso, sabe? Então, eu acho que eu tive aquele medo muito grande na gravidez, e depois que ficou tudo bem, podia vir o que fosse, que eu tava tranquila, sabe? Então, nesse aspecto, infinitamente mais fácil. E relacionamento? Você escreve bastante também. Eu escrevo. Para o seu marido, né? Escrevo. Escreve Escrevo bastante? porque eu não falo tanto... Esse jeito que eu escrevo, eu não falo pra ele.
sabe? Eu sou melhor escrevendo. Sei, eu também sou assim. Sou melhor Sou melhor em escrevendo. cartas do que falar. Exatamente. E o relacionamento? Como é que ficou o relacionamento? Olha... E tem um texto também que você escreveu, que eu acho que foi bem no comecinho da Flora, se eu não me engano, que é, como é que é? Ele começa de um jeito engraçado, porque ele fala, tudo bem você sentir saudade de quem você era, daí tipo, entre parênteses, quase sempre, entre parênteses, sempre. Né? Então... Como é que foi isso pra você, né? Esse se desprender dessa outra vez? Você tava falando assim, que a gente fez uma viagem pra Europa porque a gente é desses. Sim. Como é que você encaixou filhos nesses? Nesses. Inclusive, esse texto é dessa viagem. É o texto que eu falo, que a gente... que eu ficava lembrando de quando a gente estava em Praga, do ônibus que a gente pegou pra Cracóvia. Eu senti mais o relacionamento, essa quebra, né? No primeiro. Eu lembro de eu falar pro Caio, eu estou com saudade da gente. Eu falei muito isso pra ele no começo. Muito. Porque eu sou muito emoção. E ele é muito razão. Ele é daquele que eu falo assim, eu tô ansiosa. Aí ele fala, mas é só não pensar. Tipo, mas como é que você fala pra uma pessoa que tá ansiosa que é pra ela não pensar? Ele é essa pessoa, sabe? É só você não pensar que você não fica ansiosa. Eu falei, bom, se fosse assim, amor... tá, que bom, obrigada por ter me falado isso. Não existiria Rivotril, né? Enfim, tá. E aí eu ficava processando tudo ali. Ela não mama, ela não ganha peso, ela não dorme. E ele tava de boa, trabalhando, tananã. E eu ia conversar com ele sobre isso, aí ele, mas por que você tá se preocupando tanto? E eu falava, porque tá nas minhas costas, é o meu leite. Sou eu, é aqui, sou eu que tenho que fazer, não é você. E eu tô me sentindo pesado. E eu falava pra ele, eu falei assim, parece que a gente desaprendeu de ser nós dois. A gente tá tão junto há tantos anos, e a gente não sabe conversar. E, inclusive, o texto que eu escrevi, que é um dos que eu até hoje, até me emociona, assim, é o que daquela música da Sandy, Temporal, que ela canta com o Lucas, que ela fala, né, me espera. E ela, inclusive, escreveu por causa do puerpério dela. Ela falou, eu ainda tô aqui, me espera, que eu vou voltar. E eu mandei essa música pra ele. Eu tava na rede, na varanda de casa, com a Flora bebezinha, e ele lá dentro, trabalhando no escritório dele. E eu mandei a música e falei, é isso aqui que eu quero te falar. Que eu não sou essa pessoa. Eu tô essa pessoa. E eu tô com muita saudade da gente. E aí chegou uma hora que ela foi crescendo e a gente foi aprendendo a ser pessoas diferentes. Nunca mais foi igual. Eu nem sei ser aquele casal de antes. Não sei ser. Eu acho que eu não tenho mais aquela leveza que eu tinha com ele no começo, sabe? Tem muita gente entre a gente agora, né? Até porque vocês não são mais vocês dois, né? São. Vocês não são. E é engraçado, foi no primeiro... Cara, eu acho que foi no primeiro episódio do podcast que a Fabi Santina falou um negócio que eu achei... É isso, ela falou, você perde a espontaneidade. No sentido assim, você vai viajar? Você vai viajar. Dá pra fazer viagem de casal. Eu faço viagem de casal. E é uma delícia. Mas nunca mais como era antes. Não. Porque você tem toda uma logística pra você se preocupar. Você tá com a cabeça lá, mas você tá com a cabeça aqui também. Então assim, você nunca mais é um casal sem ninguém, né? Exatamente. Vocês agora têm outras pontas. Tem então... uma luz de alerta que fica piscando na gente, né? Acho que a gente muda muito, muito mesmo. E é por isso que tantos casais não aguentam. Não aguentam, porque a gente muda muito. Se o que vincula os dois ali for uma coisa superficial, uma coisa fraca, que depende muito daquelas pessoas, como elas eram quando elas se conheceram, não vai dar certo. Não vai dar, porque a gente muda completamente. E aí eu acho que chegou uma hora que a gente começou a resgatar pequenas coisas. Eu nunca fiz viagem de casal. Eu acho maravilhoso quem consegue. Eu não consigo porque eu não consigo ficar distante. Eu não consigo entrar num avião sem meus filhos. Pegar uma estrada. Eu tenho muito medo. Eu quero estar o tempo inteiro perto deles. Tipo assim, eu sei que eles vão ter que lidar com isso na terapia, porque talvez eu deixe um pouquinho de trauma neles. A gente não sabe. Mas enfim, a gente não faz. Mas a gente conseguiu, por um tempo, a Flora vai dormir primeiro e a gente vai jantar depois. Então, por muito tempo, até o Nino nascer, na verdade, essa foi a nossa rotina. Ele dava o jantar para ela, eu fazia ela dormir e depois eu e ele jantávamos
Aí chegava sábado, a gente abria uma cerveja, pedia um sanduíche, ela achava que a gente não comia, a gente tava lá embaixo comendo hambúrguer, batata frita, comendo sobremesa e ela, coitada, dormindo. Então, a gente teve, a gente resgatou isso. Aí, depois veio o Nino, e aí nem isso a gente tem mais, atualmente. Mas ele é pequeno também, né? Exatamente. Mas eu acho que também aí vem o você precisar se dedicar pra isso. É um trabalho, né? Uhum. E eu vou até dizer, você tava falando, tipo, de viagem de casal e não sei o quê. Isso aí é muito mais mérito do meu marido do que meu, tá? E a gente nunca fez viagens longas, assim, já passei um final de semana fora, entendeu? Uhum. Mas isso é muito mais mérito dele do que meu. Porque, assim, a primeira eu Foi chorei difícil. o final de semana inteiro. Hoje, gente, hoje se eu sei que eu vou, eu fico assim, ó. Menina, eu vivo pra isso, sabe? Entendi. Já fica contando nos dedos. E é gostoso. Eu acho que eu já falei até aqui. Eu vi uma fala uma vez da Gabriela Prioli, que ela falava que ela tinha ido viajar, ou que ela tinha ido fazer alguma coisa a trabalho, não lembro o que era. E aí perguntaram pra ela, como é que você tá? E ela falou, cara, eu tô feliz. Tipo, eu também sou feliz sem as crianças. Eu amo, mais que tudo. Sim. Mas eu também sou feliz Sim, sem eles, entendeu? Assim, eu também sou feliz em outros lugares. E eu acho que tá tudo bem. Não, tá entendeu? tudo bem, tá tudo super bem. Eu lembro até que nessa época, quando era só a Flora e ainda não tinha tido a pandemia, a gente ainda vinha 2 vezes por semana para trabalhar. Os meus sogros chegaram a morar em Guararema. E se mudaram para lá para ajudar a gente com a Flora, e aí eles ficavam com ela lá e a gente vinha. E esse trajeto de lá até aqui era ótimo, porque a gente super conversava, e batia papo, às vezes a gente almoçava, tal, era ótimo, assim, foi o máximo que eu conseguia fazer, era isso. E hoje em dia, tem até uma história engraçada que eu dividi no Instagram, o pessoal adorou, que a gente criou a noite do chá, eu e ele. Porque eu falei assim, final de semana, a Flora tá grande, não dá pra eu colocar ela pra dormir antes. Ela aguenta ficar acordada até mais tarde, ela quer curtir com a gente, sabe? E eu tô um trapo, eu preciso dormir, né? Porque, querendo ou não, o Nino ainda mama. Ele me demanda. Eu falei, vamos fazer durante a semana, vamos escolher um dia pra gente conseguir conversar. A gente toma um chá, depois que as crianças dormirem, e a gente conversa ali 10, 15 minutos, só pra falar sem ser interrompidos. E aí eu contei no Instagram que eu tava fazendo a noite do chá. A minha mãe, lá na casa dela, lá em São Lourenço, entendeu que o chá era outra coisa, né? Entendeu que a gente ia namorar. Então, quando era o dia do chá, era o dia do namoro. E a minha mãe ficava me lembrando. Ela me mandava mensagem, filha, hoje é dia do chá. Não esquece que é dia do chá hoje. Aí eu falei, mãe, hoje é dia do chá. Aí ela, então, será que você vai dormir mais tarde? Porque hoje é dia do chá, né? Aí tá. Aí dia do chá. Aí um dia eu postei alguma coisa lá na quarta-feira à noite e fui tomar o chá com meu marido, 10 minutinhos, já voltei e respondi a minha mãe uma mensagem. Aí eu falei, mãe, desculpa que eu demorei pra responder, é que eu tava tomando chá. Aí minha mãe falou assim, nossa, filha... Que rápido chá! Já nossa, julgou! Filha, mas foi rápido, né? Aí eu falei assim, mãe... O que você tá achando que é o chá? Aí ela, vocês não estão namorando? Aí eu falei, mãe, é um chá mesmo. Aí ela, que sem graça, pelo amor de Deus. Sua mãe é moderninha, né? Super moderna. Sua mãe é pra frentex, assim. Não, e aí ela fica querendo saber, mas se não é na noite do chá, é quando? Pelo amor de Deus. Então, a gente tem a noite do chá. E o que eu acho mais, pelo menos, que eu fico mais tranquila, é assim, eu sei que a gente aguenta passar por isso. Sabe? Eu sei que a gente aguenta esperar. Eu sei que a gente tá vivendo uma fase das nossas vidas e que tá bom assim, sabe? Que ele tá me conhecendo de um jeito, que eu tô conhecendo ele de outro. Ele abriu a academia dele de jiu-jitsu no meu segundo puerpério. Tá se descobrindo aí nessa nova vocação, e eu com a escrita. Então, a gente se apoia, se dá chão um pro outro caminhar, sabe? E não ficamos ali, mas a gente tem que ficar os dois juntinhos, a gente tem que ter interesses comuns. Agora, a gente não tem. E como é que foi pra ele, que não tinha essa expectativa tão grande da paternidade, né? A chegada das crianças, assim, a virada pra paternidade... Ele sabe aquela coisa da linguagem do amor? A minha linguagem do amor com as crianças é o amor. É o carinho
Eu beijo meus filhos milhões de vezes por dia, eu falo que eu amo 50 milhões, eu sento pra brincar, nananana, é olho no olho, ler livro, ler história, tananã, falar muito do que eu sinto pra eles. O Caio, a linguagem do amor dele é cuidado. Então, ele é aquele que cozinha, ele cozinha pra gente todos os dias, café, almoço e jantar. Pra família inteira, todos os dias, é ele quem faz. É ele que sabe qual suplemento que as crianças tomam, eu não sei. Ele sabe quantas gotas é pra um, quantas gotas que é pra outro, qual, que horas, eu não sei. Quando ele vem pra São Paulo trabalhar, eu tenho que perguntar qual é o do Nino, qual que é o da Flora, quantas gotas. Sempre assim. Então, ele leva a Flora na escola, busca, pica comida no prato, dá banho. Então, a linguagem de amor dele é o cuidado. Então, eu acho que essa foi a virada de chave. Ele, se lá atrás, ele era o filho único, que não queria sair das casas dos pais e não queria casar, hoje ele é o pai que cuida de todo mundo. E ele cuida mesmo. Às vezes eu falo pra ele, nossa, mas fala com mais carinho, né, com a sua filha, dá um beijo, dá um abraço. Ele não, ele dá, ele é carinhoso, mas ele não, o negócio dele é cuidado, sabe? Ele fala assim, o meu Que é um jeito... toque de responsabilidade, né? Exatamente. E ele cuida. Às vezes dá umas escorregadas, né? Esses dias ele esqueceu de trocar a fralda do Nino. Então o menino tava lá no judô, no jiu-jitsu, com a fralda da noite seguinte. Mas aí é o chip do pai, né? Que tá tudo bem. Mas eu acho que pra ele essa foi a virada de chave. Não vou cuidar mais só de mim. Agora eu cuido de todo mundo, inclusive de mim, porque ele me dá todos os meus suplementos lá bonitinhos, enfileirados do lado do prato todos os dias. E isso, ele é hiper participativo, então, com as crianças, assim, porque, pô, isso aí no dia a dia consome muito, né? Muito, muito. Ele Porque é é esse cuidado, essa atenção que tem que ter de lembrar do remédio, o que tem que tomar. A responsabilidade, sim. ela pesa, né? Tanto é que eu quase não escrevo. Eu vejo que muitas mães que escrevem muito sobre a carga mental. Eu não tenho nenhum texto meu que eu escreva sobre carga mental. Porque eu não tenho só pra mim essa carga mental. Então, o Caio, ele sempre foi nas consultas de pediatra, junto. Nossa, eu conto nos dedos as que ele não foi. Ele sempre foi muito participativo nesse aspecto, sabe? Ele não é tanto participativo na questão do brincar com as crianças, fazer coisa de criança com as crianças, sabe? Mas aí é do temperamento de cada um. Tanto é que às vezes a Flora fala, papai não brinca. Eu falo, cara, não é o jeito dele. Não é o jeito, mas eles têm lá o videogame que os dois jogam e eu não me meto, sabe? Então, eu acho que cada um vai entendendo qual que é o seu espaço e o que pode dar, entendeu? E eu não tenho realmente essa carga mental. Então, isso eu posso falar que E como vocês fazem hoje? Hoje você trabalha no escritório trabalho. ativamente. Mais ou menos, assim. O chefe. O chefe. Tem até uma crônica minha que chama... Corta. Pior que ele vai... Eu falei pra ele que eu ia estar aqui. Não, essa parte pula. Vai lá pegar um copo d'água. Tem uma crônica minha que chama Para o Meu Chefe com Amor. Que é uma carta para... Né, eu falo disso. Eu escolhi, assim, claramente, depois que eu comecei a escrever, principalmente... que o direito, ele é uma parte pequena da minha vida. E eu, assim, conscientemente, eu deixei minguar, sabe? Eu fui deixando minguar no sentido de não aceito muitos casos, não procuro muito trabalho, ganho infinitamente menos como advogada do que eu poderia ganhar se eu estivesse trabalhando. Então, assim, eu trabalho muito pouquinho, porque eu não tenho babá, o Nino não vai pra escola, eu cuido dele o tempo inteiro. A Flora fica meio período na escola, então o outro meio período é comigo e com o Caio, porque a gente também, né, se ajuda. Mas assim, aí eu trabalho pouco porque conscientemente eu quero trabalhar pouco, sabe? Às vezes me dá uma frustração, às vezes sim. Às vezes eu vejo alguma amiga da faculdade que, nossa, super advogada, ou fez um concurso, ou tananã. E aí eu falo, nossa, e eu tô lá em casa com a calça suja de giz, minha blusa tá aqui meio suja de mamão, tô sem brinco, cabelo em coque, e eu fui uma ótima aluna, eu era a melhor da classe na faculdade. Às vezes bate um cara... Mas aí depois eu olho e falo, gente, mas meus filhos estão crescendo aqui na minha frente. Você sabe, eu tenho isso também, né? Eu sempre tive certeza absoluta que eu falei, assim, quando eu conheci meu marido, eu falei, é o seguinte, quero 3 filhos,
talvez 4, mas quero 3 filhos. Vou parar de trabalhar porque eu quero cuidar deles. E só. E eu fiquei por muito tempo, eu voltei agora a fazer podcast, tem, sei lá, 2 anos. Eu fiquei por muito tempo, de fato, me dedicando só às crianças. E eu tenho um texto que ele fala isso, que às vezes eu olho para as minhas amigas da escola, né, que uma tá lá, nossa, num cargo super incrível, e eu falo, caramba, cara, será que não podia estar? A outra tá lá abrindo o próprio negócio dela, e eu falo, cara, talvez eu quisesse. A outra tá saindo, nossa, daí eu entro no elevador, vejo a minha vizinha de salto, toda arrumada, de terninho, indo trabalhar, e eu falo, cara, talvez eu queria. E aí, no final, eu falo, mas talvez todas elas, quando olham a minha vida, talvez também quisessem um pouquinho disso. Sim. Então é isso, às vezes a gente não tem tudo. não tem tudo, a gente não tem tudo. E aí, daí eu falo, né, quando eu olho, eu falo, cara, eu tô exatamente onde eu queria estar. Exatamente, Então, eu assim, também. no fim é isso, a vontade ela dá e passa. Exatamente. Eu penso assim, eu falo assim, nossa, se eu tivesse trilhado outro caminho, como é que seria? Eu ia muito bem na faculdade, o pessoal disputava meus resumos, eu estudava muito, eu era muito CDF, passei na OAB de primeira. Eu falei, será que eu devia ter tentado um concurso? Nossa, eu ia ter dinheiro, eu ia ter... Nananã. Mas eu olho para meus filhos e eu falo, gente, mas eu não queria outra vida. Eu não queria outros filhos, eu não queria outro marido, eu não queria outra casa, eu não queria outro dia. Eu não queria, se você for pensar mesmo. Eu não trocaria. E esse pouquinho de trabalho, por que você acha que você tá nesse pouquinho? Porque você ainda quer também ter esse respiro? Se eu pudesse financeiramente, Tá. o meu trabalho seria a escrita. Tá. Isso sim, isso assim, eu gostaria, às vezes eu falo, cara, eu queria passar o dia inteiro no computador escrevendo. Isso me preenche. O direito, hoje em dia, é pelo financeiro. Porque ainda que eu trabalhe pouquinho, ainda que eu não ganho tanto, eu ganho alguma coisa. É importante, ajuda, sabe? Mas já se tornou uma coisa na minha vida que, na hora que eu puder, se em algum momento eu puder, eu abro mão. Inclusive, falando disso, Tranquilamente. e você sabe que tem tudo a ver, Chefe, não me ouça. a gente tem uma parceria com a Leiturinha, né? Então, eu acho que vamos falar também dos seus livros. A Lu tem 2 livros infantis. Então, para quem ainda não sabe, eu vou dar um recado da Leiturinha e aí depois a gente fala dos seus livros, tá bom? Então, para tudo, porque agora eu quero dar um recado muito, mas muito especial e que tem tudo a ver com esse papo que a gente tá batendo aqui nesse episódio. A nossa parceira aqui do podcast, Leiturinha. A Leiturinha é um clube de assinatura de livro infantil que promove o estímulo da leitura nas crianças. Com uma curadoria impecável, eles possuem um time de especialistas que selecionam cuidadosamente os livros enviados, garantindo que sejam adequados e atrativos para a criança de acordo com seus gostos e faixa etária. Praticidade e segurança para as famílias que recebem mensalmente esses livros em casa. São 2 planos disponíveis que você pode assinar aí na tua casa. O Uni, onde a família recebe 1 livro por mês, e o Duni, onde são enviados 2 livros por mês aí na casa de vocês. Em qualquer um deles, você pode usar o nosso cupom de desconto, que é A Mãe Tá Off, em letra maiúscula, que garante frete grátis. Então, não perde tempo, eu tenho certeza que as crianças aí vão adorar e vai ser muito prático para vocês também. Para saber mais e garantir a sua assinatura, acesse o site leiturinha.com.br. Não perde tempo, garante a assinatura e é livro todo mês chegando em casa, tá? É um tempo que você vai ter de leitura com as crianças, é um estímulo que as crianças vão ter para ler livro e sem contar os benefícios da leitura, né, gente? Vocabulário, concentração, desenvolvimento na língua e na leitura. Então, sério, a gente indica e vale muito a pena. E falando em livro, voltando, você tem 2. Um deles, Rua das Borboletas, número 4, que eu vou chegar em casa e ler para as crianças, porque é sobre mudança, mas eu não sei se as crianças precisam mais ou se eu preciso mais. Você vai chorar, se prepara. Então, Luciana, eu tô na fase de mudança e eu sou super... E eu tô mudando pro outro lado da rua, ok? Que fique claro que eu não tô mudando de cidade. Mas é difícil. Esse livro é das suas mudanças de Minas pra cá, daqui pra Guararema? Não, na verdade, assim, ele tem uma história que não é a minha, Tá. mas eu digo que ele tem um pouco das minhas casas, onde eu já morei. Então, quando a personagem, a Tereza, ela vai descrevendo a casa dela, da Rua das Borboletas, número 4, tem um pouquinho das minhas casas, da casa dos meus pais,
da casa da minha avó, que eu morei bastante. Então, eu botei em detalhes da casa dela as casas por onde eu passei. E a coleção do Zeca, ele é infantil também, porque ele é de direito das crianças, é Sim, isso, né? Mas ele é infantil. para crianças. Para crianças. Eu acho que ele é para crianças um pouquinho maiores Tá. do que o Rua das Borboletas. Ele tem, né, um assunto um pouco mais complexo. Mas foi a forma que eu encontrei de juntar o meu eu jurídico com o meu eu criativo. Então, eu trago o meu conhecimento do direito para falar para as crianças sobre os principais direitos das crianças, baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Perigoso dar pro no meu filho ECA. de 9 anos, porque meu filho de 9 anos estava Ele vai reivindicar os direitos dele. Meu pai amado, ele estava aprendendo sobre isso na escola. Ele vai E reivindicar. foi um desafio, porque assim, tudo ele falava, mãe, mas eu tenho o direito de brincar. Ele falava, sim, meu amor, mas tem que guardar depois do que... Mãe, eu tenho o direito de tal coisa. Menina, eu falei, que cilada. Inclusive, uma das partes do livro que eu mais gosto é quando ele aprende sobre o direito de brincar, que é quando não for hora da lição de comer ou de dormir, avise todo mundo que você quer se divertir. Então, que é direito da vamos fazer criança. de deveres Vamos. também pra gente. Meu Deus. E eles todos... Eles são da editora da Rafaela Carvalho, Editora que Matrescência. escreve Sim, também que foi a minha fala de inspiração. maternidade. Foi a minha inspiração para ser Em que escritora. momento que entrou a escrita, todo mundo que escreve, eu não sei se é porque, quer dizer, não sei não, eu sei, é muito porque é a minha realidade, mas todo mundo que vem aqui, que escreve, eu pergunto isso. Foi um processo, a escrita, como é que ela veio pra você, né, de textos de maternidade? Uhum. Ela vem meio como uma cura, ela vem Sim. como um desabafo, ela fala, gente, eu preciso que mais alguém também sinta o que eu sinto. Como é que foi esse processo de escrita da maternidade? Eu sempre fui a pessoa da família que escrevia bem. Então, tem que escrever um discurso pro meu pai que virou comendador. Meu pai é comendador. Meu pai virou comendador lá em São Lourenço. Aí eu escrevi o discurso. Escreve você, que você escreve bonito. Mas isso pra mim, tanto é que eu tive aquela fase de achar que eu não tinha hobby. Então, assim, eu não sabia que eu podia escrever. Eu me lembro de ter lido um livro de crônicas da Maria Ribeiro, quando eu ainda não tinha filhos, e de ler as crônicas da Maria Ribeiro e falar, meu Deus, que jeito bom de escrever, eu quero fazer isso. Acho que foi, sei lá, 2015. Eu escrevi uma leva de crônicas sobre, assim, meu pai, sobre minha mãe, sobre minhas avós, nada de maternidade. Eu escrevi sobre a Inha Chica, que é a beata lá da nossa cidade, a peregrinação que a gente fazia. Nada a ver, foi uma leva, assim, depois que eu fiquei inspirada. E aí, não entendi que eu podia fazer isso, sabe? Pra mim, era uma coisa completamente impensada. Aí, quando eu tava grávida ainda da Flora, eu fui tomar café com uma amiga em São Lourenço, que já era mãe, e ela virou pra mim e falou assim, compra o livro 60 Dias de Neblina. A Rafaela Carvalho, ela tem esse perfil, tananã. Aí virei pro Caio e falei assim, você compra pra mim? O Caio sempre foi a pessoa que ia lá na internet e comprava as coisas. Ele compra. E eu comecei a ler, comecei a acompanhar a Rafa no Instagram e comecei a gostar muito daquilo, assim, nossa, que bonito que ela escreve e tal. Mas durante ali o primeiro ano da Flora, primeiro, segundo ano, eu não escrevia. De vez em quando, lá no Instagram, eu escrevia alguma coisinha, tal, assim. Mas assim, pensando, estou fazendo isso com um propósito? Não, também não passava pela minha cabeça. Até quando ela estava por volta de 2 anos, que eu acho que foi mais o fim mesmo do puerpério, ali no finalzinho dos 2 anos dela, eu fiz aquele curso Inteiras, da Rafaela com a Roberta Ferrec. Sim. Até para me encontrar um pouco, assim, nossa, agora eu sou mãe, sou advogada, mas que mais que eu posso ser, né? Parece que um bichinho pica a gente quer fazer alguma coisa, né, com aquela pessoa nova nossa que tá existindo. E aí, uma das aulas, a Rafa falava, a sua vocação pode não ser a sua profissão. Você pode ter uma profissão e você pode ter uma vocação. Para algumas pessoas é a mesma coisa, para outras não. O meu pai é médico, a vocação dele é ser médico. Tá tudo certo. E eu falei, gente, nessa hora foi um clique. Eu falei, eu tô autorizada a não ser advogada? A ser outra coisa? Aí eu falei, e se eu começar a escrever? E aí, um dia, eu falei, a partir de hoje, todas as quartas-feiras, começou com quartas-feiras e até hoje é quartas-feiras, eu vou postar um texto no Instagram. E eu comecei a postar. E aí,
eu nunca mais parei. Não houve uma fase que eu tenha parado, mesmo várias vezes de falar, meu Deus, o que que eu tô fazendo? As pessoas estão me julgando, que, ai, que ridícula. Ninguém gosta, ninguém curte, ninguém comenta. Ananã. Nunca mais parei. E no processo eu fui descobrindo que essa era a vocação que lá atrás eu tanto busquei e eu não consegui encontrar. Porque, na verdade, eu precisava ter sido mãe antes. A inspiração, talvez. É ali que tá a minha inspiração. Entendeu? Tanto é que, vez ou outra, eu escrevo sobre outras coisas, escrevo, mas o meu lugar de escrita é a maternidade. É ali que tá o meu grande foco de inspiração, sabe? E foi assim. E aí, hoje em dia, eu falo, cara, eu gosto de falar que é meu lugar no mundo, assim, eu entendi. E como é que você faz, por exemplo, isso é curiosidade minha mesmo, tá? Sei lá, de quarta-feira eu vou pensar num tema X, então na quarta eu vou sentar e escrever sobre o tema. Porque eu, por exemplo, eu sou muito movida ao momento, tá? Então assim, sei lá, tamo aqui as crianças começaram a quebrar o pau. Gente, eu vou escrever um texto aqui porque eu tô puta com as crianças quebrando o pau. Entendeu? Tipo, ai, nossa, eu tô dormindo, sei lá, meu filho colocou a mãozinha em mim. Ai, eu vou falar sobre esse momento da música. Eu preciso viver aquilo pra escrever aquilo, entendeu? Eu também. Então, assim, tanto que quando meu marido falou, vamos fazer o livro, não sei o quê, eu falei, cara, eu não posso fazer um livro, porque assim, se eu tiver que sentar e escrever um livro, eu não vou conseguir. Eu não sei se esse mês eu vou escrever 20 textos ou nenhum. Eu não, sabe? Então, assim, eu tenho uma dificuldade de me programar pra escrever, porque eu falo, gente, é muito do que eu tô vivendo, é muito do momento, sabe? Eu também, assim, mas o engraçado é que eu sempre tenho. Assim, eu quase nunca eu me forço, eu preciso sentar pra escrever. Às vezes eu vou escrevendo, aí eu vou deixando uns pedaços, assim, no meu bloco de notas do celular. Aí eu não tenho nada pra postar, eu falo, não, mas eu tenho aquele pedaço. Deixa eu ver se eu consigo desenvolver aquele pedaço. Aí eu volto pra aquele pedaço e escrevo alguma coisa. Já fiquei 1, 2 semanas sem postar, de realmente não tinha nada pra escrever, precisava, né, dar um tempo e tal. Mas eu fiz muitos cursos, assim. Então, teve uma época que eu tava no Clube da Escrita da Ana Holanda. E aí, toda semana tinha exercício. Exercícios que destravavam a inspiração. Dali saíram vários textos. Depois eu fiquei fazendo o Escritas de Si, da Mayara Blasi. Toda segunda-feira de manhã, a gente fazia um call ali e ela dava exercícios. E nasceram vários textos ali também. Então, assim, eu fui pegando exercícios, assim, sabe? Às vezes eu peço pro ChatGPT me passar um exercício de escrita. Você já fez isso? Não. Faz. Eu trabalho muito pouco com o ChatGPT. Então, eu não deixo ele. Eu não deixo jamais ele, sabe, tirar minha criatividade, escrever por mim, isso nunca. Mas às vezes eu chego pra ele e falo assim: "Tô sem criatividade pra escrever, me dá um exercício". E aí ele fala: "Tá bom, então você vai listar 5 momentos do seu dia hoje com seus filhos". E aí, nesse trabalho de você listar 5 momentos hoje dos seus filhos, nasce um texto. Sabe? Então, às vezes eu leio um livro, às vezes eu vejo uma série. Então, assim, hoje em dia eu acho que eu tô mais aguçada, sabe? Mas não é sempre que tem. E vem um livro de maternidade aí? Vem. E o que eu fiz? Eu não sentei pra escrever ele. Eu tô escrevendo faz 6 anos. Foi o que eu fiz. Eu peguei os meus textos e eu só publiquei os meus textos. Sim, eu comecei a juntar tudo, porque eles estavam completamente espalhados. Então, eu tinha um pouco de coisa no computador, eu tinha coisa que estava só no Canvas, porque quando eu começo a montar a arte para ir para o Instagram, às vezes eu escrevo o texto completamente diferente lá no Canvas. E aí, eu simplesmente comecei a fazer a árdua tarefa de juntar, e eu descobri que eu tinha mais de 190 crônicas. E aí, agora, ele tá lá com a editora Matrescense. Tem data para lançar, né? Não, acho que o começo do ano que vem, provavelmente. Agora tá nas mãos delas. Vai ter ilustração, vai ser um livro de crônicas que vai ser ilustrado. Então, vai ser muito bonito, assim. Eu falei que é um presente meu para os meus filhos, assim. Eu quero muito que eles... Eu ia chegar, para finalizar, eu ia chegar aí. A gente fez uma entrevista com a Ana Beatriz Chamati, que foi a psicóloga que participou do vídeo do Felca. E aí a gente falou muito sobre exposição das crianças. E você é a primeira pessoa que eu trago depois dessa conversa com ela que fala de maternidade. Uhum. Você
você pensa antes de fazer as coisas, antes de postar as coisas? Como é que você lida com essa exposição das crianças, que obviamente que no nosso caso é zero pejorativo, assim, Sim, né? sim, né? Zero pro apelo sexual, ou até, né, de uma forma de difamar a imagem delas, mas é uma exposição. Como é que você lida com isso? E eu perguntei até pra ela, eu falei, como é que eu falo de maternidade sem falar dos meus filhos? Sabe? Aonde termina a minha história como mãe e começa a nossa, né? Inclusive a deles. Então, assim, são questionamentos que eu me trago, e que, inclusive, quando eu lancei o meu livro, o meu último livro é exatamente falando isso. Falando que eu tive a reunião com a editora, e quando eu desliguei a reunião, eu falei, esquece. Eu liguei pro meu marido e falei, cara, esse livro não vai ser publicado, porque não é história minha só. É de nós todos. Sim. Então, assim, como é que você lida com isso, falando de maternidade e pensando na exposição das crianças? Olha, pra ser bem sincera, assim, o Instagram, pra mim, é um lugar que é amor e ódio. Não sei como que é pra você, mas pra mim o Instagram é um lugar de amor e ódio, assim. Tem hora que eu tô amando, tá ali. Tem hora que eu tô, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Cancela essa conta. Cancela essa conta, a gente vive ali, algoritmo, é muito... se você não tem uma autoestima boa, assim, o algoritmo diz o que você é pra você, sabe? Então, assim, pensando por esse lado, tem vezes que eu penso que se não fosse porque eu quero que as pessoas me leiam e o algoritmo precisa que eu esteja nos stories, eu acho que eu não mostraria os meus filhos ali nos stories. Não porque eu não quero expor ou tenho medo, eu não tenho, sabe? Eu moro numa cidade que eu me julgo segura, sei que eu faço uma exposição segura deles, não é esse o problema. Mas porque eu não tenho, eu não fico filmando, eu não consigo. Eu não consigo estar com eles brincando. Ai, faz isso pra mamãe filmar, faz de novo, olha, ele vai comer, gente. Não julgo quem faça. Tá tudo certo, mas eu não consigo raciocinar que eu tenho que pegar o celular, que eu tenho que ligar a câmera, que eu tenho e conversar com eles, assim, meus neurônios não conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho feito assim, durante a semana, uma coisa ou outra, ai, vou tirar uma foto, tá bonitinho. Aí, chega a hora, eu tenho que postar, porque eu quero que as pessoas recebam o meu conteúdo, eu quero ser lida, eu quero que as pessoas comprem meus livros, e eu tenho que estar ali no story, senão o Instagram não vai me entregar. Aí eu falo, o que eu tenho aqui pra fazer? Aí eu vou lá na galeria e falo, ai, teve esse dia que teve essa foto que eu posso falar alguma coisa. Não. Então, é assim que eu faço. E aí é pouco, são recortes pouquíssimos, assim, sabe? E o que eu cuido? Eu cuido pra não retratar nada que seja vulnerável. Então, nunca coloquei um filho chorando, fazendo birra. Né? Cuido pra que estejam com as suas roupas devidamente colocadas, não passo informações de localização, essas coisas que eu acho que são medidas básicas de segurança ali do uso do Instagram. E pra Flora, eu já peço autorização, sabe? Porque ela já é maior, ela ama aparecer, ela ama o Instagram, ela fala Instagram, ela falou, hoje eu tava vindo pra cá, ela falou, ai, deixa eu ver como é que é a Paola. Aí eu botei lá, ela falou, nossa, que linda! Oh. Mãe, bom podcast. Aí ela chegou pra mim e falou assim, ninguém na minha sala sabe o que é podcast. Ou seja, ela falou pra todo mundo na sala dela do podcast. Então, pra ela, eu falo, filha, posso Vamos te levar pra Guararema esse podcast, gente? Oi, Guararema, vamos conhecer. Lover. Eu sempre falei pra ela, eu falo, filha, posso te filmar fazendo tal coisa? Posso postar? Pode. Pra ela, sempre pode. O Nino, assim, não, porque ele não sabe, né? Mas é uma coisa ou outra, então. Então, o meu limite é assim, eu não faço muito porque eu não quero perder tempo, eu não quero que tenha uma tela na minha frente. Sim. Com os meus filhos, eu quero olhar porque eles estão fazendo. Depois que eles dormem, lá no final do dia, é que eu vou ver se tem alguma coisa relevante. E eu quero que seja relevante, sabe? Eu não consigo trazer por nada. Então, às vezes, eu posto uma coisa porque eu quero dividir alguma dificuldade que eu tô tendo, que eventualmente outras mães também estão tendo, ou alguma coisa que me divertiu, que foi engraçada. Enfim, é com propósito, sabe? Então, esse pra mim é o limite, assim, que seja com propósito. O que mais que tem na sua planilha do Excel? Tem alguma coisa daqui pra frente? Quais são os degraus? Não tem nenhum filho.
Não tem mais Não. filho. Deus. Meu marido fez vasectomia. Fez. Mas você sabe que eu fui postar esse negócio da laqueadura, minha filha, e o que eu tô recebendo de mensagem de gente que engravidou com laqueadura. Eu sei. Tem uma mãe, gente, tem uma mãe, vocês vão me desculpar, mas eu não assisti esse vídeo. É uma mãe que fala de TDAH, e aí ela fala que tem 4 filhas, e aí ela fez alguma coisa com esses 4 filhos. Sem brincadeira, eu recebi de mais de 20 e poucas pessoas esse vídeo. E ela. Eu não assisti o vídeo, porque Não, eu não eu quero. não cheguei a Eu não assistir. quero. Eu vou ter que assistir, porque assim, gente, toda hora me chega esse vídeo. Eu Toda hora, tenho então. tanto medo de ficar grávida de novo que a gente usa camisinha. Mesmo com vasectomia. Mesmo com o exame zeradinho de espermatozoides, eu falo, não vou cair nos 0, sei lá quantos %. Então, assim, a gente nunca sabe, né? Deus é que coisa, mas por mim não vai ter outro filho. Se for, talvez, adotado, quem sabe, pode até ser. Eu acho que a próxima planilha eu tô naquela do tipo, eu quero escrever. Eu quero lançar meu próximo livro, eu quero viajar muito, eu quero, talvez, quem sabe, fazer mais coisas na escrita, lá em Guararema. Eu morro de vontade de ter uma livraria, fazer cursos, participar de coisas. Os meus próximos degraus são como mãe e escritora. E lá é uma delícia, né, menina? É uma delícia. Você sabe que eu, pra sair daqui, Você olha... já foi? Nunca fui, mas eu acompanho... Tudo que eu vejo, tudo que você posta, ai, olha, o caminho Eu até a faço uma escola, propaganda. Você faz uma propaganda, porque fala, gente, deve ser uma delícia Ué, morar hoje vai ali. começar o Festival de Flores e Licores. Olha que Gente. maravilhoso. Você toma um licor, compra uma orquídea. É uma outra bolha. vida, né? É uma bolha. É outra uma vida. bolha. É outra vida. Eu adoro. Pra quem mora. E é outra qualidade de vida pras crianças, né? A Flora estuda em escola pública. Eu tenho o maior orgulho, assim. E o livro do Zeca, isso, assim, é um orgulho mesmo, assim. Depois que eu lancei o livro do Zeca, eu bati na porta da secretária da Educação de Guararema, marquei uma hora com ela e mostrei o livro para ela. Falei, olha, o Rua das Borboletas, eu presenteei todas as escolas de Guararema com ele. Então, todas têm. Depois eu virei para ela e falei assim, olha, agora esse aqui é o 2º livro. Eu não vou presentear as escolas. Eu acho que vocês podiam comprar, né? A prefeitura podia comprar os meus livros. Ela fez uma licitação e o livro entrou na grade curricular de todas as crianças da 2ª série do primário de Guararema. Todas as crianças ganharam um exemplar. Então, eu tô te dizendo, meu filho, eu acho que foi o ano passado, tá? Que ele aprendeu sobre isso. Poderia ser um livro. Exatamente. Aí, ó. Fica a dica aí, ó, Luciana. E aí as crianças têm os livros. Então, agora tem a Feira Literária de Guararema em outubro, aí eu participo. Então, eu acho que meus próximos degraus são esses. Eu quero cada vez mais escrever e cuidar das crianças. Se a vocação puder virar profissão. Poder pagar meus boletos, tá melhor ainda. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer Nossa, mesmo, foi um prazer te conhecer. Já te conheci ali virtualmente, mas é bom quando a gente estoura a bolha e pode dar um abraço. E consegue. Tem encomenda. A gente adora quando tem tipo encomenda assim, sabe? Para as convidadas. Olha só. Então, ó, presente. Leiturinha mandou um presente. Nossa, mas Leiturinha entrega também em Guararema, hein? Entrega. Então, quem quiser, leiturinha.com.br pode se inscrever lá. Espero que Flora e Nino gostem do presente. Com certeza. O Nino cata os livrinhos, ele já acorda, a primeira coisa que ele fala, e é livro, só ir. E já pega o livrinho e sai pela casa. Espero que eles gostem desse também. E pra quem tá no interior, pra quem tá em Guararema, pra quem tá em qualquer lugar, pode entrar no site da leiturinha.com.br, fazer assinatura. A gente assina lá em casa também. Pra criança que gosta de livro, é um presente todo mês. Pra criança que precisa desse incentivo, é um incentivo a mais. Ai, que então, fica aí o presente da Leiturinha e do Mental Off. A gente espera que eles curtam bastante. Maravilhoso. Os livros. Melhor presente que tem pra criança é livro. Não é? Melhor. Não é caro. Não é caro. E não ocupa espaço. Ajuda a aprender a falar. Ajuda a desenvolver a imaginação. Dá momentos maravilhosos com os pais. Eu acho perfeito. Eu também acho. Inclusive, Leiturinha e os livros da Luciana... Acabou, pronto. Então, aí já pode mudar de casa. Então é uma ótima pedida. Pro Dia das Crianças, tá chegando. Muito obrigada. Obrigada, mais uma foi vez. demais. Foi um prazer. Adorei. Quinta-feira que vem a gente tá com mais um episódio inédito às 8 horas da noite aqui no canal. Se você ainda não se inscreve, se inscreve. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Tem também as redes sociais. Mentaloff.podcast. Olha lá que errei até
Já tem um Instagram. Que a gente tem bastante corte, tem convidada da semana, tem bastidor, enfim. E também estamos no Spotify, é óbvio, aquele momento no trânsito, entre levar as crianças na escola, entre uma consulta e outra, uma sala de espera, também pode escutar, mesmo que sejam doses homeopáticas, que a gente sabe, não à toa, o Mãe Tá Off é um podcast para você assistir ou ouvir quando e onde seus filhos deixarem, porque se tem uma coisa que a gente entende aqui, é sobre isso e tempos limitados. Então, até quinta-feira que vem, com mais um episódio, a gente se vê lá. Eu sou a Paola Guaraná e esse é o Mãe Tá Off, um podcast para você ver ou ouvir quando e onde seus filhos deixarem.